Muito bem. Agora já estamos gravando. Pessoal, eu agradeço em nome de toda a equipe do curso, agradeço a participação de vocês, lembrando sempre que assim, acho que todos já entenderam, né? Mas esse momento que a gente faz aos sábados é um momento completamente extra, né? Não faz parte do curso preparatório para o HCA 5G, mas, ao mesmo tempo, a equipe de instrutores e tudo mais, decidiu fazer esses momentos, principalmente antes ou até a prova de certificação, antes de alguns simulados, né? Então, aqui a gente tem, basicamente, duas turmas, né? A gente tem a turma 3, que foi convidada, ou as turmas 3, né? A turma do professor Douglas, a turma do professor Maílson, a turma da professora Albaniza e a minha turma, né? Então, todas as turmas 3 foram convidadas para esse momento. Eu até fiquei com medo de não caber todo mundo aqui, porque foram 199 convites lá, e essa sala aqui só comporta 100. Então, vamos ver o que é que vai dar, né? Se a gente vai conseguir colocar todo mundo aqui dentro. E também a gente convidou o pessoal da turma 2, né, antes da turma 3, somente o pessoal que conseguiu e confirmou o uso do voucher para a realização da prova. Prova essa que deve acontecer agora até o dia 15, muito provavelmente, de abril. Né? E aí, qual é a dinâmica? Né? A dinâmica aqui é a seguinte, pessoal, eu vou de novo reforçar aqui, ó. Não adianta compartilhar o link com colegas, porque o pessoal vai tentar ficar entrando aqui. Eu estou negando todo mundo. Estou negando todo mundo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Todo mundo que está pedindo autorização aqui para entrar, eu estou negando, porque eu já expliquei isso várias vezes, né? A gente coloca no convite para que não haja problemas com o meeting, né? A gente não tem como conhecer todo mundo. Aí chega um pedido aqui de autorização, eu sei lá se esse pedido é de alguém que está licitamente participando ou não, né? Então, para evitar isso, a gente colocou tudo no convite. Se você está tentando entrar por outro e-mail e tal, não vai conseguir, tá certo? É só para deixar claro e deixar na gravação também. De repente, os colegas que estão tentando entrar e eu estou negando aqui, para eles saberem por que eu estou negando, tá? Muito bem. Então, olha só, bem-vinda, professora Albaniza, que entrou aí, eu vi, né? Tudo bem com a senhora? Ou com você, né? Professora, nos ouve? Bom, eu vou pedir para vocês agora, também, de acordo com a dinâmica nossa aqui, era bom que a gente tivesse o áudio, pelo menos, né? Aberto aí, ou quando fosse necessário. Ô, professor, boa tarde. Tudo bom, professora? Joia? Para poder a gente ter mais dinâmica nesse momento aqui. Eu não vou ficar olhando o chat, eu sei que o Douglas, a Albaniza vão ficar olhando, mas assim, como é muita gente, se você quiser intervir ou fazer algum comentário, faça diretamente com o áudio, abra seu áudio e converse com a gente, né? Não é uma palestra, não é nada. Mantenha seu áudio desligado enquanto você não estiver falando. Por exemplo, o Gilmar, se puder desligar o áudio, seria interessante. E quando você for falar, aí você abre o áudio, enfim, aquela dinâmica que você já conhece, tá? Sr. Douglas, alguma coisa antes da gente começar? Algum aviso, alguma coisa? Não, professor, tá tranquilo. Podemos... Tá. Sra. Albaniza também, alguma coisa? Não? Não, tranquilo. Eu tô só vendo aqui no Telegram os alunos que não estão tendo acesso para entrar, para resolver aqui. Isso, eles têm que entrar via o convite, né? Senão não vão conseguir mesmo. Muito bem. Então, pessoal, olha só, vocês estão vendo a minha tela aí, a gente já vai começar. Só lembrando, o professor Maílson disse que possivelmente vai ter problemas de entrar, porque sábado ele tem alguns probleminhas pessoais ali. Probleminha não é exatamente um problema, né? É uma atividade de pai ali, tomando conta da neném dele, então provavelmente ele não vai conseguir entrar aqui, tá? Deixa eu ver, Roberto, você levantou a mão? Diga aí. Fala. Ô, Roberto, levantou a mão, quer falar alguma coisa? Não, desculpa, Cláudia, bati sem querer aqui. Falou.
Bom, então, vamos lá, pessoal. A tela já está compartilhada aí com vocês, né? E você deve ter visto que a tela que está compartilhada com vocês é a tela do exercício 1. É essa tela aí que está passando agora, não é? Sim ou não? Só confirma para mim. Sim, professor. Sim. Beleza. Então, é essa tela aí que a gente vai trabalhar hoje, né? Trabalhar no sentido... Agora, a partir de agora, eu realmente não estou vendo mais vocês, tá? Então, só me chamem aqui no áudio se quiserem intervir de alguma forma. Então, veja, esse exercício é o exercício 1 que a gente tem lá no nosso Classroom, né? Você nota que eu já tive até o cuidado para facilitar, caso você tenha alguma dúvida sobre alguma dessas questões aí, eu numerei ela aqui, né? Então, elas estão numeradas para você dizer, olha, a questão 8, a questão 10, a questão 11, que antigamente a gente não numerava, eu, particularmente, na minha sala, nunca numerei, mas depois que a gente teve uma experiência dessas aqui, nesse tipo de bate-papo, fica melhor do que eu ficar dando Ctrl F procurando aqui a questão que o estudante eventualmente tem dúvida, tá? Então, veja só, a ideia aqui é que a gente vá passando por essas questões, tá? Lembrando sempre, pessoal, a gente tem duas turmas aqui, um pessoal que já vai fazer o exame, que já fez o curso todo, e o pessoal da turma 3 que começou, né, abriu a semana 4, né, que é referente ao módulo 3. Então, fecharam até o módulo 2, devem estar fazendo o simulado agora, né, desde ontem está aberto até amanhã, 23h59, mas ainda referente ao módulo 1 e 2. Então, se tiver algumas questões aqui referentes aos módulos 3 e 4, sem problema, né, a gente vai discutir do mesmo jeito, visto que a gente está com um grupo maior aqui hoje, tá? Então, olha só, a ideia é a seguinte, basicamente, eu considero algumas questões de mais facilidade, outras de mais dificuldade. Eu vou passando por elas aqui e vou parando naquelas que eu achei que eu acho mais pertinente parar para comentar. Mas se você tiver alguma questão aí que, obviamente, você já tenha feito ou passeado pelo exercício 1, né, pela lista de exercício 1, e você queira tirar uma dúvida específica, você fala qual é o número da questão que a gente vai até ela direto. Tudo bem? Entenderam como é que vai funcionar? Tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui as minhas anotações. São importantes, eu fiz essas anotações aqui antes da aula agora. Bom, a primeira questão eu acho pertinente, porque é uma questão que não está contemplada na sua totalidade dentro do material da Howler, né? Em relação às chamadas options, que são arquiteturas intermediárias, não é? Dentro da arquitetura, dentro do modelo, né? São modelos intermediários dentro do modelo NSA e dentro do modelo SA, ou arquitetura, como você queira chamar, certo? Então, a questão diz o seguinte, ó, qual das seguintes alternativas está ao longo, né? Está dentro da rede NSA, ou seja, da arquitetura 5G NSA. É uma alternativa, é uma questão que teve uma pergunta, acho que foi o Robert Wilton, né, que perguntou isso na quinta-feira passada, como é que eu vou saber se eu tenho que marcar uma questão, duas ou mais de uma? Tá aqui, Robert Wilton, é isso aqui que eu te digo, a gente já fez, inclusive, exatamente igual como vai ser na prova lá da certificação, tá? Se tiver um quadradinho, não vai ter dito aqui na frente que são várias alternativas que você tem que marcar, ou uma só, mas se tiver quadradinhos aqui, é porque você pode fazer isso aqui, ó, marcar quantas você quiser, certo? O que a gente tem certeza absoluta é que quando tem os quadradinhos, você tem que marcar mais de uma, porque quando você marca, quando é só uma alternativa correta, aí vai ser já diferente. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui para mostrar para você, não sei se aqui vai ter, ou se está todas assim, né? Eu acho que aqui, não, está aqui, ó, tá vendo? Aí quando é o círculozinho, você só pode marcar uma, tá vendo? Quando marca uma, desmarca a outra. Então, essa é a diferença. Então, nessa primeira questão, fala o seguinte, ele quer saber qual dessas alternativas você marcaria em relação a que ela está dentro da arquitetura NSA. Aí, olha só, o Douglas e a Albaniza, se quiserem, podem completar aí, ou me corrigir, mas veja só, uma forma de você não errar isso mais nunca é não lembrar
do que foi comentado, inclusive, em algumas aulas aqui, minhas, né, de quinta-feira, que as arquiteturas, os números pares são SA ou NSA, os ímpares são o contrário, né? Então, par é NSA, ímpar é SA. Não vá por esse caminho. O que você precisa entender é o seguinte, as arquiteturas, elas são divididas assim. Para ser SA, ou seja, SA só é 2 e 5, ou seja, a arquitetura ou subarquitetura, né, vamos dizer assim, intervalos ali, variações dentro da arquitetura SA, só podem ter duas, a option 2 e a option 5. Portanto, essa aqui você já não vai marcar de cara, porque esta aqui essa option 2, acabei de dizer 2 e 5, são options, são arquiteturas que estão ao longo da arquitetura maior SA, da standalone. Portanto, as outras, ou seja, a 3, a 4 e a 7, né, são NSA. Portanto, dessas alternativas que você tem aqui, todas essas aqui, ó, 3, né, todas as 3. E aí você vai variar aqui, você vai verificar aqui, dentro da option 3, você pode ter a 3 pura, a 3A e a 3X. Maiores detalhes sobre cada um, qual é a característica de cada arquitetura dessa, você pode encontrar no material complementar que já foi disponibilizado lá no Classroom, ou seja, é um material impresso, né, que a gente consultamos diretamente o 3GPP, visto que não tem isso explícito no material da Huawei, e fizemos um vídeo pequenininho de 15 minutos, acho que 15, 20 minutos, explicando cada uma dessas arquiteturas. Tudo bem, pessoal? Então, essa questão eu achei importante, porque é para deixar claro essa divisão aí de options dentro de cada arquitetura. Sr. Douglas, professor Albaniza, querem complementar alguma coisa? Não, professor, só enfatizando aí, pessoal que está na turma 3, não se preocupe, vocês vão ter acesso a esse material também. Isso ainda não está disponível na sala de vocês no Classroom. Então, esse recado do professor Cláudio sobre o material estar disponível é para o pessoal da turma 2. Mas estará disponível para a turma 3 também. Exato. Inclusive, professor Douglas, a gente vai disponibilizar já, ainda agora, depois, logo, né? Porque eles já viram como é que se diz? O módulo 2, né? Que é a arquitetura. A gente já pode disponibilizar já logo depois dessa aula aqui. Mas exatamente. É importante que, né? Sempre cai uma questão ou outra dessa aí no exame, tá certo? No meu exame mesmo, caíram 2 questões de option e foi bem tranquilo depois que a gente entendeu o que era, como é que estava sendo tratada essa questão de... Eu, particularmente, eu vou ser bem sincero para vocês, eu aprendi, eu sabia de NSA e SA, mas eu aprendi options no curso, preparando para dar aula para vocês, porque realmente são coisas que não é do dia a dia, né? São detalhezinhos. Ninguém vê no dia a dia no mercado dizer, eu estou usando a option 3X. Não, você usa SA ou NSA, né? Agora, as variações ali, isso é mais o aspecto acadêmico mesmo da arquitetura da 5G. O senhor Albaniza, alguma colocação? Não, por enquanto eu estou com 2 alunos ainda que não conseguiram entrar porque não receberam o link, eu estou tentando mandar novamente. Beleza, valeu. Bom, vamos lá. Essa questão aqui também eu acho legal, mas o pessoal, a gente já respondeu, acho que nós todos respondemos essa questão na aula da semana passada, né? Cada um na sua turma, porque estava naquela nossa lista, então eu vou passar adiante. Eu vou passando por aqui, se eventualmente tiver uma questão que eu passe sem comentar, você dá um grito aí para mim, para a gente parar, tá bom? Então, a questão 3 fala... tá, essa questão 3 eu acho que é legal a gente comentar também, porque é uma coisa que pode surgir alguma dúvida, né, alguma polêmica em relação a essa resposta, né, dessa questão. Ele pergunta o seguinte: quais são as desvantagens do uso de drones no ambiente de redes 4G? Então, ele quer saber as desvantagens, não é? Veja, múltiplas alternativas corretas, aí você teria que verificar, né, dentro do material. Eu tenho impressão, Douglas pode me ajudar, se isso aí é do módulo 3, né? Questão de aplicações, né? Módulo 3 e dá o detalhamento no módulo 4. No módulo 4, perfeito.
Mas, de todo jeito, vamos ver quem é que está. Vamos ver o pessoal do que vai fazer a certificação agora até o dia 15. Vocês tira o pessoal da turma 2 por enquanto, da turma 3. Pessoal da turma 2 que está aqui com a gente. Abre o áudio aí, alguém, e me diz qual que você marcaria disso aí, como desvantagem. Alguém se arrisca aí? Só para ficar mais legal. Todas são desvantagem. Beleza. Quem foi que falou? Marionei. Marionei, beleza, Marionei. Todas, exatamente. São todas, porque tudo isso aqui é desvantagem, né? Quer dizer, o limite de 120 metros, né? No caso, né, de limite de cobertura, para a questão do controle de voo, né? Ou seja, quanto mais aumenta a altura, diminui a cobertura, né? E também os handovers começam a falhar, começam a causar falha nessa comunicação considerando que o serviço de drone, a gente sempre considera, ou de VANT, né? A gente considera nesse cenário como sendo um veículo que está sendo controlado, ou seja, ele tem alguém que está controlando, ele não é autônomo, né? Então, tudo isso aqui envolve a comunicação entre o controle do drone e o próprio equipamento. Então, isso aqui é desvantagem também, e todas as outras também são desvantagens. Por não? Não, desculpa, é que eu liguei o microfone sem querer. Não, tranquilo. Muito bem. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Sr. Douglas, se quiser recomendar também alguma questão aí, fique à vontade, tá? Vou passar aqui. Deixa eu ver. Esse aqui também é importante. Alguém me perguntou isso lá no grupo do Telegram. Eu disse que eu ia marcar essa questão aqui para comentá-la. Pessoal, olha só. Essa questão também é de múltiplas alternativas corretas, podem estar corretas, dizer qual dessas velocidades de movimentação o 5G pode suportar. Aí, veja, se você olhar no slide, você normalmente, nos slides lá do material, você vai encontrar o limite máximo, né? Então, o limite máximo vem aqui em 500 km por hora, que são os trens, bala e tudo mais, né? Então, 500 km por hora. Mas, se isso aqui é o limite máximo, então, se ele chega até aqui, obviamente que o que tiver abaixo disso é suportado também. O que tiver acima é que não é, portanto, as alternativas corretas seriam só B, C e D. Tudo bem? Beleza, passando aqui. Deixa eu ver. Ver se a gente chega agora. Porque você quer mais aplicação também? Ó, o pessoal que vai fazer a prova agora, se quiser parar numa dessas questões, você me avisa, tá? Deixa eu ver se eu encontro questões aqui de arquitetura. Olha, esse aqui é legal, né? 9. Isso aqui eu vou deixar o professor Douglas comentar, considerando que ele é o especialista em Network Slice aqui do grupo, né, professor Douglas? Você quer comentar essa 9 aí para nós? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu não sou especialista ainda não, professor Cláudio. Mas tá sofrendo, a gente está sofrendo com esse trem aí ainda. Bom, qual das opções seguintes, né, são vantagens do uso da tecnologia de slice, né, do fatiamento de rede, num contexto de educação privada em rede 5G, tá? Então, isso é uma coisa interessante, pessoal, porque quando a gente fala de rede 5G, a priori a gente só pensa em redes públicas, né? Mas você pode ter infraestrutura de tecnologia, tanto de rede de acesso, como Edge, né? Edge Computer, borda e Cloud, core da rede, 5G numa infraestrutura privada, né? Então, você pode ter toda a tecnologia 5G num ambiente privado. E aí ele cita um exemplo de educação privada, né? Um exemplo de... bom, o que acontece nesse caso? Você tem algumas vantagens de você ter essa infraestrutura, né? Tem o poder de processamento da cloud e as capacidades dos rádios, dos novos rádios, das novas tecnologias de rádio no contexto de 5G. Indo para a questão especificamente, né? Porque eu dei uma volta danada, né? Mas é para entender o contexto da questão. Essa questão é módulo 4, então, pessoal, módulo 3, mais uma vez aí, tem que esperar um pouquinho mais, mas isso já aparece um pouquinho no módulo 3, mas não dá detalhes, tá? Então, vamos lá. Ele permite mais flexibilidade que as linhas privadas? Estranho isso aqui, mas vamos lá. Garantia de delay?
privacidade dos dados de professores, estudantes e pais, né, quando é transmitido e armazenado localmente, né, então maior segurança dos dados do usuário e garantia de banda. Então, e aí, galera, o que vocês acham? Acho que garantia de banda e delay daria para marcar. Garantia de banda, aqui, né, esses dois. Isso, delay. Agora, eu marcaria também mais flexibilidade. Uma coisa que você tem que entender assim, pessoal, e aí é um contexto geral de rede, né? Quando fala que de rede privada, você está falando que você tem maior controle sobre os seus dados e isso ele deixa de passar pela rede pública, né? Então, a priori, se você tem um controle na tua rede privada, você consegue delimitar melhor questões relacionadas à segurança, a controle de acesso, a autenticação e etc. Então, nesse contexto, se você pensar nesse contexto de rede privada, e aí não importa se é infraestrutura de rede LAN, WLAN, 5G, não importa. Importa a administração, a gerência dessa rede. Então, nesse caso, de fato, se você não passa esses dados pela rede pública, ele não trafega pela rede das operadoras e dos provedores de serviço, você funciona como um provedor de serviço para aquela área, para aquele cenário, então a letra C entraria também, né? Você tem mais privacidade dos dados dos usuários, do armazenamento, né? E porque está na rede local, então você consegue, o controle dessa rede é mais fácil de ser implementado, né? Questões de segurança e etc. Bom, e aí, se você é capaz de ter essa maior gerência sobre a rede, então ela é mais flexível para você, então entraria a letra A também, que uma rede, ele fala de linha, mas não fala rede, né? Rede pública, né? Rede comerciais, a rede de provedores e operadores que estão aí prestando serviço para a gente, né? Então, sempre pensar nisso. É uma questão interessante esse item, porque às vezes a gente vai ter essas questões da tradução mandarim inglês, e aí, por exemplo, private line, linha privada, se você fazer uma tradução literal, você vai ficar mais flexível que linha privada, né? Então, é no sentido de rede mesmo, e aí rede de acesso, rede de transporte e rede pública. Então, ele está tirando os dados de passar pela rede pública, né? Saída direto para a internet. Exatamente. E a questão, eu comentava isso, Douglas, com o pessoal na quinta-feira, que network slicing é algo que veio entranhado na 5G, né? Veio entranhado, assim como o cloud, por exemplo, veio entranhado com 5G, a ponto de talvez ser a grande highline, né? O ponto de destaque, talvez, da 5G, seja a cloudificação ao extremo, não é? A cloudificação ali no limite da cloudificação e a divisão, esse fatiamento de rede aí, que permite, por exemplo, eu entendo, por exemplo, que mais flexibilidade que linhas privadas. Você imagina que um exemplo mais a grosso modo, você hoje, quando você quer trafegar dados seus particulares, não é? Em cima de uma rede pública, ou seja, em cima da rede de um provedor, normalmente você faz o quê? Você faz o que a gente chama de VPN, né? Quer dizer, isso, eu estou puxando aqui para minha sardinha do ponto de vista de camadas mais altas um pouco, né? Então, você vai ali, forma uma VPN, uma rede virtual privada, ou seja, uma rede privada, não é? Mas o Network Slice vai além disso, né? O Network Slice, ele permite uma flexibilidade para as operadoras e para os consumidores de serviço, nunca antes vista em serviços de infraestrutura. Tá certo que quem trabalha em provedor conhece MPLS, né? Conhece todos esses, vamos dizer, reservadores de recursos ou alocadores de recursos, mas nenhum tem a flexibilidade do slice. Então, realmente, essa questão, essa letra A aqui, eu marcaria com certeza, só olhando para ela, eu já marcaria por conta dessas características. E o restante aqui foi bem colocado aí, tudo pelo Douglas e pelo colega aí, que eu esqueci o nome teu. É Thiago. Ô, Thiago, é porque eu não estou vendo aqui a tela de vocês, eu acabo não sabendo o nome, pela voz aqui eu não consigo lembrar. Então, vamos lá. Vamos descendo aqui. Deixa eu ver aqui se a gente pare mais alguma por aqui.
Tá, essa aqui, ó. Essa aqui talvez, acho que a 11ª, né? Todo mundo consiga responder. Quais são, né? Qual é ou quais são os mais importantes, né? Ou seja, os pontos de destaques, os pontos de destaque na 5G. E aí a gente tem aí, ó, 4 opções. Aí entra de novo o slice aqui, ó. Falou em network slice, múltiplo slice, eu já marco isso aqui, porque acabei de comentar em cima, né? Talvez junto com cloud seja o ponto principal ali, ou um dos pontos principais nervosos aí da 5G. Aí depois aqui, 10 milissegundos do E2E delay. Todo mundo está acostumado com essa sigla aqui, pessoal? E2E ou E2E, como queira? Todo mundo está acostumado com isso aqui? A gente comentou isso na aula de quinta-feira, eu acho. Vocês lembram? O que é? Fim a fim, né? Isso, end-to-end, né? Exatamente. Isso, exatamente. Aí quando coloca aqui como um ponto mais importante, aí 10 milissegundos, a gente já viu que não é, né? Porque a latência fim a fim, embora isso já tenha mudado um pouco, mas pela especificação lá do IMT 2020 é 1 milissegundo, né? Então não é o ponto forte aqui. 350 km por hora como a mais alta velocidade? Não é, a gente viu que chega a 500, né? Então também não é. Então a gente já não marcaria essas duas. E aqui entra o tripé, né? Alto throughput, né? Eficiência no uso de frequência, baixa latência e cobertura forte. Portanto, A e D. Tranquilo? Essa aqui era... Eu peguei a mania de chamar essas questões aí, peguei a mania, aprendi com o Douglas, chamar isso aí de questão bônus. A gente tem que... Essas aí a gente não pode desperdiçar, não. Eu descer aqui, fiquem à vontade aí para dizer, porque eu quero agora pegar um pouco mais do módulo 2 de infraestrutura ali, de arquitetura, melhor dizendo. E agora, pura, só teve a número 1, né? Deixa eu ver aqui, descendo, que é mais para baixo. Aplicação. Tá. Pessoal, vocês resolveram esses exercícios? Só para saber, vocês resolveram de fim a fim, assim, de início até o final? São 146 exercícios. Questões. Resolveram? Eu, volta e meia, tento resolver eles. Eu começo e paro. Eu é quem? Depois volto. Ricardo. Ô, Ricardo, beleza. Mas nunca chegou assim, tirou um dia, eu vou fazer tudinho. Não. Não, eu faço 50, 60 questões, aí vou fazer essas coisas, mas depois eu volto. Mas eu sempre tento analisar as que eu não acertei. Positivo. Em que eu errei. Beleza. É bom. Inclusive, como tem muitas, você podia fazer, como na verdade, no meu caso aqui, eu não deixei o exercício randômico, né? Assim, a ordem deles, eu deixei na sequência mesmo. Mas você pode fazer como se fosse um simulado, né? Você pode pegar lá e dizer, eu vou marcar aqui 1h30 e vou tentar, em 1h30, fazer 60 dessas questões aqui. E aí, no final, você submete e vê o que você acertou, o que você errou. Acho que é bacana para testar. Bom, verdade. Né? Beleza. Chegamos aqui na 25, que fala de novo sobre option. Olha lá. Qual das seguintes arquiteturas de rede está, de novo, ao longo do NSA? É a mesma? Não, né? Não, é outra. É outra. Lá era do SA. Ou era do NSA também, não lembro mais. Mas, enfim, já... Não, é uma questão parecida, professor, mas entra a option 7 aí. Entra a option... Isso, exato. Pergunta mudou um item, né? Pergunta a mesma coisa, só que muda uma alternativa, né? Que, inclusive, faz toda a diferença aqui na hora de você... Se você for naquela de ímpar é uma coisa, par é outra, você já vai bem aqui também, né? Já consegue ir por acaso, né? Bem. Porque não tem a 5. Porque se tiver... Olha, deixa eu só falar um negócio para você. Se no lugar desse 7 aqui tivesse um 5, né? Deixa eu ver, par, né? Não tivesse um 4 aqui, sei lá, alguma outra coisa aqui, você ia marcar... tipo, só as pares, ia marcar 2 e 4, ou só as ímpares, né? Então, de novo, não vá por esse caminho, tá? NSA, só o que é SA, já falei para vocês aqui, é 2 e 5. Portanto, ele quer NSA, 2 não entra, certo? Se tivesse 5, não entraria também, embora fosse ímpar, não entra. Mas, não, tirando a 2, tirando a 5, a 3, a 4 e a 7 e suas variantes são NSA. Portanto, essas 3 aqui. Beleza?
Só a 2 e a 5 que não são? A 2 e a 5 estão ao longo, ou seja, são options SA. Beleza. Beleza? O resto todo, todas e suas variantes são NSA. Tá bom? E aí você vai ver, é por isso que é legal você dar uma consumida no material, porque eles seguem a diferença entre um e outro, 3, a 3A, a 3X, a 7, a 7A, a 7X, tudo que é A tem um determinado padrão de comportamento, tudo que é X tem um determinado padrão de comportamento, entendeu? Então, isso tá bem explícito lá no material que a gente colocou para vocês, e seria importante ficar... Porque, assim, eu já costumo chamar essas questões de option. Antigamente, a gente fazia um cavalo de batalha em cima dela. Olha, option, não tem no material da HAL e tal. Mas agora, já é questão bônus. É só você, né, consumiu lá o material, caiu, é para acertar sem maiores dores de cabeça. Beleza? Deixa eu ver aqui. Pronto. Essa 26 aí, vou chamar o professor Douglas para comentar ela para nós. Douglas. Tá, isso é legal, pessoal. Legal, né? Legal. Essa questão, pessoal, também ela envolve o módulo 3 e o módulo 4, e é sobre as aplicações, tá? Como é que funciona aí? Bom, o 5G, para alcançar, né, confiabilidade e o controle que a comunicação 5G ubíqua tem entre humanos, máquinas, humanos e coisas, e entre as coisas, né? Humanos, coisas e coisas, e entre coisas e humanos, né? E aí ele usa um conceito que é o A3A, chama, né? Anytime, Anywhere, e ele está perguntando qual é os outros conceitos que poderiam entrar também para formar o conceito, que a priori é uma tríade, né? São 3, Anytime, Anywhere e acho que Anything. E aí ele pergunta qual dessas 3 opções fazem parte do conceito 5A, e aí, novamente, que descreve como a computação ubíqua funciona, tá? Não sei se vocês lembram, pessoal, computação ubíqua foi um conceito assim, que deu um boom em 2009 para frente, né, professor Cláudio? E depois deu uma parada porque começou a surgir um outro termo, que foi a internet das coisas, né? E aí o pessoal parou de falar de computação pervasiva, computação ubíqua, e isso tudo entrou em IoT, né? Então, a IoT acabou pegando esses outros conceitos e incluindo dentro dela, né? Hoje se fala muito pouco em computação pervasiva, computação ubíqua, né? Fala de IoT em geral e todo mundo entende que é essa interação entre pessoas e coisas, coisas e coisas, né? Basicamente operações com sensores e etc. Né? Então, qual dessas opções aí forma esse conceito do 5A aí? Bom, N-device, quer dizer, um dispositivo, qualquer dispositivo falar com outro dispositivo, entra. Qualquer coisa, anything, também. Você pode ter sensor e hoje, por exemplo, a aplicação na indústria 4.0, você tem interação entre qualquer tipo de coisa, né? Entre casa inteligente, prédio inteligente, estrada inteligente, então, E qualquer um é uma interação humano-coisas, né? Então, aqui os conceitos, a única coisa que não entraria primeiro até seria uma tradução, se você tentar fazer uma tradução anyhow, fica estranho, né? Então, primeira coisa, dentro desse conceito de 5A concept aí, envolvendo mais uma vez, questão de computação pervasiva, computação ambígua, IoT, anyhow, a letra B, você não consegue nem achar uma tradução que se identifique nesse cenário, tá? Então, as opções corretas aí seria qualquer um, né? Então, alteração de uma pessoa com uma máquina, ou de uma máquina entre máquinas, anything, né? Qualquer coisa entre qualquer coisa, e any device, que é um dispositivo, né? Qualquer dispositivo para qualquer dispositivo, né? Então, formaria. Então, só esse anyhow aí que não entra, também é uma questão que, só com uma leitura simples, você conseguiria identificar aí. Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar também, tá? Tranquilo. Perfeito, Douglas. Obrigado aí. Vamos lá, vamos para frente, né? Eu vou aqui para 30, selecionei essa aqui, para a gente verificar aqui a resposta dela, né? Ver se todo mundo consegue entender aí. Ele pergunta o seguinte, qual dos seguintes cenários são possíveis, ou podem ser escolhidos, né, para a implantação de ondas milimétricas 5G. Então, a gente já estudou ondas milimétricas, né, pelo menos todo mundo aqui já entendeu, né, já passou do momento, né, de entender ali ondas milimétricas,
E aí ele te dá 4 opções. Aí você, vamos lá, vamos perguntar ao contrário, qual que você não marcaria? Ou seja, qual que não seria um cenário para a implantação de ondas milimétricas? Qual desses aí? Letra D. Letra D. Letra D, né? Letra D, né? Cobertura contínua, exatamente. Então, seria simplesmente só essas 3 opções aqui, ou seja, a cobertura, né, o backbone local wireless, enfim, a rede local, rede caseira, né, essa que a gente tem em casa, também o wireless, e para hotspots, tanto indoor quanto outdoor, praças e, enfim, pequenas regiões, né, microcélulas, portanto. Beleza, então essa aí... Eu acho que vale a pena olhar a anterior também. A anterior? Que muita gente erra. Vamos lá. Essa é 29, né? É verdade, verdade. Quer comentar ela? Pode ser, pode ser. Bom, qual das tecnologias são introduzidas, né, na release 16 do 3GPP para melhoria contínua, né, eles chamam de competitividade, né, da melhoria, de fato, da tecnologia 5G? Qual dessas, né, são as tecnologias que foram introduzidas na release 15? Release 16, a questão pede. Isso. E aí acabei dando a resposta, né? Quando eu errei falando release 15, né, já dei a resposta. Qual é a resposta aí, galera? Então, pode fazer qual não é release 16 aí? Fazer. Letra D. Exatamente. Então, a ondas milimétricas não foi na release 16, né, gente? É a release 15. Que foi introduzida. Então, todas as outras, ela tem melhoria no CF backhaul, na questão da tecnologia de multiacesso e na melhoria do IMBB sub 6 GHz. Então, são release 16, isso é questão que está no módulo 1. Tem um slide específico falando isso, acho que slide 11 ou 15. Por que a gente lembra desse slide? Porque muita gente errava essa questão, tá? Perfeito. Joinha. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem mais para cá. Smart Grid. Olha só, SA. Essa aqui também é bacana, é 32, hein? Fala das arquiteturas aí. Vamos ver. Ver se eu me lembro dela. Qual das seguintes redes, qual das seguintes declarações sobre rede SA estão corretas? SA, né? SA a gente tem que lembrar sempre que é o standalone, ou seja, é aquela 5G mesmo, né? Então vamos analisar. Sempre quando tem múltiplas alternativas corretas, particularmente, eu gosto de analisar uma a uma, independente de fácil ou difícil, já vi, não vi ainda. Eu gosto de analisar uma por uma com cuidado no comando da questão, né? Então, ele quer saber o que é correto em relação a SA Network. Então, vamos lá. SA Network, ela é independente das estações base 4G? Sim ou não? Sim. Sim. Positivo. Ela requer NGC, a implantação de NGC ao longo da sua implantação, ou seja, do Next Generation? Também, sim. Também, né? Lembra quem está no SA. SA, muito provavelmente, release 16, né? Então, aí vem aqui outro. Ela é capaz de prover novos serviços com a largura de banda, com a largura de banda não, com a latência ultra baixa? Com certeza. Também. SA. E por último aqui, para ver se a gente marca todas, baixo investimento na fase inicial da implantação do 5G. Aí essa aqui o cara levantou para você cortar, né? E dizer que acabar a questão por aí mesmo, né? Já não marca mais isso porque baixo investimento na fase inicial não é mesmo, né? Porque a SA muda tudo, né? Muda núcleo, muda tudo. Então não é baixo investimento. Então, portanto, a letra D você não marca. Tranquilo? Baixo investimento através do primeiro... A questão do legado, né? Exatamente. Beleza? Então, esse aqui não marca, porque não tem um baixo... O baixo investimento é com o NSA, tá? SA não. Beleza? Muito bem. Vamos ver. Essa 33, pessoal, eu gosto sempre de marcar, porque isso caiu na minha prova. Eu nunca pensei que caísse. Quando eu vi essas questões de dumps, eu disse, não vai cair isso, não. Mas na minha caiu. Olha só. Isso aqui é o seguinte, se eu não tenho decorado, eu errava. Porque quando que eu vou saber Docom, Telecom, Verisson, Vodafone, SK, quando que eu ia saber
se não fosse decorado, eu ia saber como. Qual dos seguintes são membros da OTSA, né? O Open Trial Specification Alliance? Qual? Eu não faria, se não tivesse decorado, ou seja, lá tem um slide específico, se eu não tivesse decorado isso aqui, eu não ia saber, era nunca. Né? Nunca. Aí por isso que eu digo, e aí eu acho que os colegas concordam comigo, tem determinadas coisas que para fazer essa prova você tem que decorar. Essas notas de rodapé, por exemplo, não tem jeito. Agora, óbvio que outras situações, como, por exemplo, arquiteturas, soluções e tal, você tem que entender porque as questões podem variar um pouco. Aqui não tem o que variar, ou ele vai perguntar quais são ou quais não são. E vai botar uma ordem para você aí. E aí, você marcaria qual dessa? Professor. Pra mim, só sei que não é, né, professor? Nesse caso, é que ele fala que são duas coreanas, uma japonesa e a Verizon. Então a Vodafone não entraria aí. Exato. Eu gravei dessa forma. Pronto, show de bola. Tá vendo? É isso que a gente precisa. Cada um tem que gravar de um jeito específico, mas de forma que não esqueça na hora que for perguntado isso para você, né? Então é exatamente isso, só a Vodafone que não é. Tá. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Lembrando que existe uma quarta que não está aparecendo na questão, mas é bom lembrar que eles podem colocar como a pegadinha, né, da vez. Isso. Que é aquela Allen KT. Isso. Então, lembrem que existe ela também, né? Então, é a DCM, a Verizon, a SKT e a Allen KT. Isso, perfeito. Por isso que tem que ir lá no slide e decorar aquela tabelinha lá. Eu acho que tem um slide específico que mostra isso, cara. Tá. E uma outra informação extra, e aí essa pergunta ela aparece também no banco de questões e na prova, gente, de uma outra forma que é como verdadeiro e falso. Qual é a pergunta que eles fazem? Eles perguntam se o que essa organização, essa associação, dessas operadoras, se elas estão em compliance, em conformidade com o TRIGPP, ou se elas seguem o modelo de especificação do TRIGPP. E pergunta para vocês se isso é verdadeiro ou falso. E aí é falso. Por quê? Eles montaram esse consórcio para agilizar a comercialização do 5G e, portanto, definir as próprias regras. Não segue a especificação do TRIGPP. Ou seja, não está em compliance, em conformidade com o TRIGPP. Bem lembrado, Douglas. Show de bola. Isso mesmo. Vamos ficar atento a essas coisas, né? Bom, a 34. 34 eu já vi muita gente errando isso aqui também, tá? Por isso que eu separei ela aqui. Deixa eu ver se ela está na minha lista. Na minha lista 34 aqui. Pergunta o seguinte, quais são as funções, né? Das funções de rede do núcleo para o user plane, para o plano de usuário. O que é que o núcleo faz do ponto de vista do plano de usuário? Isso relacionado a 5G, obviamente. Aí é mais fácil a gente perguntar aqui o que o núcleo não faz. Então, o núcleo, em relação ao plano de usuário, não é plano de controle, tá? O plano de usuário, dados de usuário. Ele faz codificação, ele faz codec, faz encode, né? Faz encriptação, faz QoS, faz cache. Então, imagina sempre você do ponto de vista do utilizador, né? Do ponto de vista do utilizador, você está consumindo recursos indo e vindo, né? Upstream, downstream. O que é que o núcleo serve você? O que é que o núcleo serve o seu plano de dados? E aí? Marcaria o quê? Codec, encryption. Codec, perfeito. Codec, porque você pode dar um exemplo do codec? Só para a gente ilustrar. Voz, por exemplo, o vídeo. Perfeito, show de bola. Aí, encryptation, beleza? Um exemplozinho? Por exemplo, o que, Thiago? O encryption é aquela que é uma sigla de... Eu tenho anotado. Não, o codec. Codec é vídeo, áudio. Vídeo, áudio. também, né? Isso. O encryption por causa do... Vou pegar o nome aqui, professor. Das duas formas de encriptar, quando uma é para banda alta e a outra é para latência. E outra coisa, né? Do ponto de vista do plano de usuário, você tem aqui questões de segurança mesmo, né? Segurança de confidencialidade. Como é o nome do negócio? Confidencialidade. Douglas, me ajuda aí. São três. Traceability. Isso. Rastreabilidade, isso. Que seria uma tradução literal, rastreabilidade. Né? Encryption é por causa do Polar e do
lembrei do Polar aqui, deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que não tem muita coisa a ver com aquela coisa da rede de rádio, não. Ele está falando, no caso, do núcleo. Né? Do núcleo, funções de núcleo. No caso, Polar, LDCP... Isso é modulação, né? É modular, exatamente, é modulação. Codificação ali na rede de rádio. Então, até aqui, beleza, esses dois. Agora, o núcleo faz QoS ou o QoS é feito na borda? É o slice todo, pelo que eu entendi, o QoS vai ser substituído, né? Pois é, então, exatamente. Então, não é mais função do núcleo, né? As coisas vão ser resolvidas fora do núcleo. Na borda, né? Vão criar um QoS de verdade, na verdade, né? Exato, pronto, gostei. Quem foi que comentou isso aí? Tiago. Ô, Tiago, exatamente isso, cara. Agora eu gostei porque eu não tinha pensado nisso. Vão de fato, agora vamos ter de fato ter QoS, né? Não ter só marcação, né? Priorização de pacotes, tal, fazer best effort, né? Ou seja, né? Melhor esforço ali, o que deve fazer a gente faz. Aí chamava de QoS, mas agora a gente vai ter QoS de verdade. Então, não é no núcleo que isso aqui é feito. Né? Por outro lado, cache é feito no núcleo, aí fica aquela dúvida, o cache é feito na borda, é feito no núcleo, mas se você parar para pensar, por exemplo, o cache, imagina que é para, sempre, né, o conceito de cache é para adiantar as coisas, né, para facilitar o acesso a alguma coisa. Então, você já guarda ali para poder acessar dali, em vez de buscar de outro lugar. Então, toda essa questão da softwareização do núcleo, ou seja, do núcleo orientado a serviço, já possibilita e indica, né, que uma das funções de rede do núcleo é justamente o cache. Ou seja, o cache passa a não ser mais feito no equipamento, né? Que hoje é assim que é feito, né? Hoje a gente não tem onde fazer cache. Onde é que faz cache do Netflix na sua TV ou no seu celular? Não é no próprio equipamento? Aí alguém vai dizer assim, não, mas tem cache nos CDNs, né? Tem cache nos PTTs. Beleza, mas tirando, mesmo assim, não está no núcleo, né? O CDN, PTT não está no núcleo. Né? Ou está uma tentativa de trazer alguma parte do núcleo para a rede, né? Para a borda, né? Mas, enfim, o cache hoje só existe fora do núcleo. Com o 5G, ou seja, as funções de núcleo do 5G, o cache está dentro dele. Beleza? Então, seriam essas três aqui que você marcaria. Muito bem. Vamos para mais aqui. Esse aqui é a aplicação. Tá. Características. Outra de option aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui é boa. Essa aqui é boa, 38. Deixa eu ver se... 38, deixa eu ler ela aqui para a gente. Qual dos seguintes options são suportadas pelo 3GPP Release Late Drop? Eita, aí é o que pega aqui, né? Late Drop. O que é Late Drop, hein, pessoal? Comentamos isso na quinta-feira. O que é o Late Drop? Quem lembra? Para responder essa questão aí, precisava lembrar. Professor Douglas. Late Drop, duvido se eu saber. Boa, bom questionamento, gente. Aí, pessoal, tem que lembrar mesmo da timeline das releases. Não tem como correr. Né? A gente até nas aulas a gente costuma fazer uma analogia com um versionamento de código. A gente fala, release e tal, né? Quando está aquela versão. Então, a Late Drop seria uma versão intermediária entre a release 15 e a release 16. Na verdade, a gente fala que é uma release de correção ou melhoria da release 15, mas já na transição para a release 16. Tá? Então, ela tem merge, né? Se a gente fosse pensar numa analogia com código, ela tem merge de código da release 15 com a release 16. Tá? Então, a release 15 ela tem a fase 1 e a fase 2, vocês lembram? Fase 1, e aí a fase 1 tem a 1.1 e 1.2, e aí tem a fase 2, que já ia ser transição ali, release 15 para release 16, correto? Então, nisso aí, entra duas options, né? Que ainda tem Core 4G, mas tem ancoragem de tráfego na rede 5G, ou seja, usa apenas a rede 4G para fazer sinalização, então, pacotes menores, a gente está falando aí, se a gente fosse, por exemplo, trazer isso para a camada de rede, a gente está falando aí de flags de controle, etc.,
faz de controle de TCP, ou tratamento de seção UDP, alguma coisa assim, se a gente falasse de camada 3, e toda a parte de tráfego pesado, e aí os payload de dados propriamente, saindo pela rede 5G, pela GNODB, né? Então, fazendo a parte de GNODB. Quer dizer, já uma transição, quer dizer, você já tem saindo do Core 4G para o Core 5G, que é na standalone, que é na fase 2, de fato. Bom, pensando nisso, você deve pensar assim, bom, quais são, então, as releases ou as options, as arquiteturas intermediárias que ficaram nessa transição aí de fato, com a evolução já, NSA já entrando na SA. Ou seja, você já perdendo a dependência do core legado, do core LTE, do core 4G, para usar 5G, não totalmente, não é full ainda, não é standalone, mas com ancoragem, com toda a parte de dados pesada saindo pela 5G. Então, nesse sentido, você vai pensar, bom, se ainda não é SA pura, eu ainda estou na transição NSA-SA, então a Optio 2 sai. Optio 2 não entra, porque não é SA pura, né? Porque SA pura teria rede de acesso 5G e Core 5G. Bom, Option 4. Bom, Option 4, aí você vai precisar olhar esse material extra, o pessoal do módulo 2, o pessoal do módulo 3 já vai estar disponível na sala de vocês hoje ainda, nessa parte. Mas você tem o quê? A rede de acesso aí, tanto 5G como 4G. Só que, como eu falei para vocês, a parte de tráfego pesada já sai pela 5G. Você usa a rede LTE, a rede 4G, apenas para fazer sinalização. Então, a Option 4, se você olhar nesse material, ela vai mostrar, a gente explica isso bem detalhadamente, mas na Option 4 você tem todo esse tráfego, essa parte pesada dos dados saindo pela rede 5G. Então, é uma Option já no limite, no limiar para a transição para o SA puro, né? Que a gente chama. Bom, Option 3 a gente sabe que não. Option 3 até o da rede de acesso da Option 3 é LTE. Você tem ainda, já tem a presença das estações rádio base 5G, mas toda a parte de tráfego pesada é ainda pela rede legada. Né? Que a gente tem, que a gente fala que em pequenas regiões a gente tem rádio 5G, né, para prover IMBB, aumentar a largura de banda. Todos os demais quesitos não são atendidos. Tá? Então, a Option 3 e suas variações, 3A e 3X, estão preocupados só com IMBB. Então, ela é NSA pura, que a gente chama. Você tem ainda rádio 5G lá, mas toda a sinalização é feita na rede legada, né? Tráfego, tudo. E a Option 7, mais uma vez, é o limiar já de transição NSA para SA. Então, nesse caso aí, gente, isso está detalhado no vídeo lá e no material que a gente coloca para vocês. Deem uma olhada nesse material, mas ele fala. Então, só lembrar, Option 2 você elimina porque é SA, é Full SA. 3, ela é Full NSA. Então, você tira também. Sobra 4 e 7, que são as últimas evoluções de arquitetura para Full SA. Oi? Júlio. Sim, Júlio. Sim, Júlio. Elas não são feitas em ordem, então, as options. Não, é igual assistir Star Wars, né? Se você assistir o filme na ordem, é um jeito. Se você assistir na ordem, né? É diferente. É bem nesse sentido, Júlio. É bem Star Wars. Pessoal, olha só, eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui só para a gente tentar ver, assim, um panorama geral, né? Fazer um resumão dessas options rapidamente, só fazendo um spoiler para o material, caso você não tenha visto. Então, olha só, como a gente já havia falado, as options 3, 4 e 7, elas são options SA, ou melhor, perdão, NSA, né? Ou seja, não standalone. Bom, mas e as outras, a 2 e a 5 são standalone. Então, isso aí ninguém erra mais. O problema é quando começarem as variações. Então, vamos lá, vamos analisar. E aí, sem a figurinha aqui, fica difícil analisar, só coloque na sua cabeça o seguinte: a categorização disso depende de onde é o ponto de ancoragem de tráfego, certo? Se vai ser na estação LTE, se vai ser na estação 5G. Então, para definir essas options, depende de duas coisas. Primeiro, o tipo de núcleo, e segundo, onde é que é a ancoragem de tráfego. Só que o que acontece é que muitas vezes a ancoragem de tráfego é num local, ou seja, é numa rede de rádio, por exemplo, na LTE, na 4G, mas em uma sub-opção daquela opção lá, ou seja, em uma sub-option,
também pode ir, ou seja, o ponto de operagem também pode ser por outro lugar, né? Então, basicamente é essa a diferença entre eles. Então, eu vou tentar resumir aqui rapidinho. Olha só. A 3 é NSA pura, certo? Ou seja, o núcleo é LTE. E a rede de rádio também, tá? O núcleo é 4G, perdão, e a rede é LTE, ou seja, a rede de acesso também, tá? Então, onde é que é o ponto de troca de tráfego da 3, da option 3? É na iNode B, ou seja, na estação LTE, na estação de rádio, na estação de rádio de acesso 4G, beleza? Essa é a 3. Agora tem a 3A e a 3X. Qual é a diferença da 3 para a 3A? É a mesma, a 3A é a mesma coisa da 3, só que além do ponto de troca de tráfego ser na iNode B, a gente ainda tem pela iNode B o tráfego de dados dessa option também pode ir pela gNode B, ou seja, a option 3, o equipamento, se for dual stream, ou o que a gente chama de multistream, multimodo, né? Ou seja, um terminal que possa estar conectado tanto na rede 3G, quanto na rede 4G, quanto na rede 5G, ele pode, né, estando com essa prerrogativa, ele pode, então, ter o tráfego de dados, além de ir normalmente pela iNode B, que é o 3, ele também pode ir pela gNode B, né, caracterizando, então, a option 3A. Certo? Então, nota o seguinte, é sempre isso. Quando for A, o tráfego de dados vai poder ir pelo outro lado também. E quando for X, qual é a diferença? É a mesma coisa do A. Sempre evoluindo, é a mesma coisa do A. Só que o tráfego de dados maiores, né, podem ser encaminhados da gNode B para iNode B, ou seja, pode haver a triangulação. Então, se você entender isso, e com a figurinha que a gente colocou lá para vocês, fica fácil de acompanhar, você vai entender todas as variações, tudo que tiver A, que tiver X, você vai entender. Então, quando for o A, independente do número, se for 3, se for 4, teve A, é porque o tráfego de dados pode ir também pelo outro lado, ou seja, além de ir por um lado, 3G ou 4G, pode ir pelo outro, 4G ou 5G também pode ir pelo outro lado, ou seja, pela outra rede de acesso. E quando for X, é porque, além de poder ir pelo outro lado, as duas estações ainda podem se conversar para trocar dados de usuário. Certo? Então, isso vale para 3A, para 3, né, com a 3A e a 3X, vale para 4, só que a 4 não tem X, só tem A, é 4 só A variação, e vale para 7, 7A e 7X também. Beleza? Acho que gastei um tempinho aqui falando disso, mas eu acho que valeria a pena essa explicação. Alguma pergunta, pessoal? Sobre isso, especificamente? Não? A explicação foi boa, professor. Eu não iria errar essa pergunta porque decorei, mas não sabia explicar. Não, beleza. Mas agora ficou assim, pelo menos deu uma clareada, mais ou menos? Sim, tá claro. Joia. E aí, veja, tem um vídeo lá nosso que a gente explica com mais de 15 minutos falando só sobre isso aí. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha lá. Muito bem, vamos aqui para 40. 40 não vou falar. Vou chamar o Douglas de novo para falar da 39 aí, ó. 39, Douglas. Essa 39 aí, saímos das questões de múltiplas escolhas corretas para uma só correta agora, né? E essa 39, o que é que ele está perguntando aí? Deixa eu só tentar interpretar aqui, Douglas, aí tu responde, pode ser? Fazer essa dobradinha? Tá ótimo, vamos lá. Então, vamos lá. Qual das seguintes é uma solução para a troca do link, da transmissão do uplink, né, para as frequências abaixo de sub 3G, efetivamente compensando a cobertura, a insuficiência de cobertura de uplink da banda C. Ou seja, em outras palavras, ele quer saber qual dessas técnicas aí, a separação, né, a desacoplação do L e do DL, a tecnologia duplex, a técnica de acesso múltiplo ou a agregação de portadora. Quer saber qual dessas técnicas ajuda ajuda a solucionar, né, esse problema de separação de link aí do uplink para poder ser usado em outra frequência. Douglas, qual delas?
E aí, pessoal, vou pedir alguém aí, pessoal, pedir ajuda aos universitários. Ajuda aos universitários, exatamente. O desacoplar o link do link. Creio que seja A mesmo. Positivo. Entrar. Agora, aquilo que eu falo sempre, o que é... Vocês lembram quando... Porque pode ter outro contexto, né? Esse negócio de UL e DL, vocês estão tranquilos, né? Uplink, downlink, isso aí é uma sigla tranquila aí, todo mundo está sossegado com isso, porque pode não ter essa palavrinha aqui, ó, e o cara perguntar em outro contexto sobre uplink e downlink, isso aqui é comum acontecer, tá? Mas e aí, Douglas? Professor, e se aparecesse aí SUL no lugar de sair, estaria correto? Estaria correto. Estaria correto, que é o significado. Isso, positivo. Se liga nessas siglas. Se liga nessas siglas. Excelente observação, exatamente. Então é essa aí, né? Todo mundo concorda, é essa aqui mesmo que vai resolver o problema, né? Show de bola. Aí essa aqui, como o Douglas fala sempre que é a questão bônus, né? Olha só, qual dos termos, né? Esses termos abaixo aí, são usados para se referenciar à estação base numa rede de acesso 5G. Aí, né, é para fechar o olho e marcar isso aí, né, gente? Qual que é? Seria a GNodeB, né? B. GNodeB, positivo. Show de bola. Tá. Vou ver aqui. Aí aqui começa aquelas que a gente já fez, né? Bem tranquilas. Eu vou passar por elas aqui rapidão. Vamos ver aqui se a gente encontra. Essa aqui é legal. 44. Deixa eu ver se está na minha lista. 44 não estava não, mas vai entrar agora. Olhei para ela agora, achei que merece. Quer dizer, vamos ver se merece mesmo? Se ela merece mesmo? Responde para mim aí, não vou nem ler. Vocês leem aí a 44 e me respondem qual que vocês marcariam. O Douglas vai vibrar aí com essa resposta, né, Douglas? E aí, qual que vocês marcariam? Acho que é D. Todo mundo concorda que é D? Quem falou que é D aí? Foi o Thiago, foi? Não, fui eu, Marionei. Fui eu não, viu? Tem gente aí no chat colocando B. Tem gente colocando B? Beleza. Então vamos ver. Marionei, você se arrisca a argumentar por que você marcaria a letra D? Porque o Slice, né, ela é uma das principais vantagens, né, do 5G, né, então ela veio ela é um diferencial, né, você pode segmentar redes, você pode isolar redes, tem várias vantagens dela. Então eu acho, no meu ponto de ver, eu acho que ela é uma tecnologia habilitadora da indústria vertical, sim. Perfeito. Eu concordo contigo, né, vou até marcar aqui, porque quando a gente fala de indústria vertical, aquela história da indústria 4.0, né? Então, quando você tem serviços dentro desse nicho, né? Você vai precisar reservar recursos. Não só nesse nicho, né? Mas em todos os outros nichos, você vai precisar reservar mesmo. Então, o Network Slice, sim, não só para a indústria vertical, mas para qualquer outra indústria aqui, né? Se você colocar ali a indústria de IoV, por exemplo, soluções de IoV, Network Slice é fundamental também. Agora, para quem disse CU e DU, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente comentava na aula, né, que essas siglas aqui, elas são muito, muito, muito legais, né, CU e DU, cara, é complicado. Mas você lembra o que é CU e DU? Quem falou que seria a letra B, lembra o que é CU e DU? A gente CU é unidade central e outra unidade distribuída. Perfeitamente, olha aí, ó. Eu tenho certeza. Esse que falou, eu sei quem foi que falou isso aí. Eu sei quem foi, só não lembro o nome, mas é o rapaz que trabalha na Oi. Tá na minha aula de quinta, não estava? Não, professor, eu sou da turma do Douglas. A voz é parecida pra caramba. Desculpa. Tranquilo. Mas olha só, CU e DU é exatamente isso, unidade centralizada e unidade distribuída, que tem a ver com instanciamento de núcleo, né? Tem a ver com SOC. Então, isso, claro, também ajuda, né, em tudo, né? O núcleo orientado a serviço ajuda em tudo do ponto de vista do 5G, mas especificamente para habilitar a indústria ou habilitar um determinado setor, não inclui
né? Não seria um diferencial, né? Isso aqui seria para todo mundo. Assim como o Massive MIMO também, né? E o MEC. Então, sobra mesmo o Network Slice, mesmo por eliminação, sobraria aqui o Network Slice mesmo. Beleza? Muito bem. Essa 45 aqui eu vou ter que... Pessoal, já deu 5 horas, já passou rápido, não foi? Mas deixa eu falar... Vocês vão se aborrecer comigo se a gente comentar pelo menos? Eu tenho uma lista grande aqui, mas eu confesso, vou só mais 2 ou 3, tirando dessa 45, tá bom? Aí a gente termina. A 45 não pode terminar porque é ímpar. Pois é, exatamente. Então, e nem pode ser a 47. Então, tem que ser a 45 mais 3, porque tem que terminar na 48. Eu não gosto de ímpar. Bem lembrado, verdade. Então, vamos lá. Me responda aí, vamos ver como é que vocês... Vamos supor que seja o simulado de vocês fosse agora, ou então a prova de certificação fosse agora, e você tivesse essa questão na sua frente aí. Você responderia o quê? Então, quem é o aplicador, né, na verdade, quem é o cara que vai disponibilizar, né, o slicing de rede? E aí? É o assinante, é o proprietário, é o provedor, né, vamos dizer assim? Quem é? É o usuário? É o provedor, né, professor? O provedor, com certeza. Não, assim, é porque às vezes, eu não sei se vocês estão acostumados, já viram esse termo aqui para se referenciar ao... Pois é, estranho, né? Às vezes, quem está acostumado com provider. Eu mesmo, quando vi isso aqui a primeira vez, eu tive que ir no Google, fui no Translate lá para saber, porque não é um termo, pelo menos para mim, não é comum. Se para algum de vocês for, beleza, mas para mim não é. Eu abri o tradutor na segunda tela enquanto discutia a questão e só piorou. Não, mas aí tu tem que ir especializando a tradução lá, porque se colocar tudo direto aí fica ruim. Essa é coisa do Thiago. O Ricardo já tá acostumado comigo, cara. Não, mas é assim mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver se essa aqui vale a pena. Acho que vale. Opa, marquei aqui. Não marquei isso aqui, não é a verdade, não, tá? Eu só marquei sem querer. Vamos lá, pessoal. E essa 46 aí, para a gente terminar na 48, vamos fazer essas 3 na sequência aí, para ver se a gente consegue responder. Se também caísse na sua prova essa aqui, você marcaria qual? Vale 15 pontos cada questão dessa, tá, pessoal? 15 pontinhos, quer dizer, um pouquinho menos, né? Enfim. Mas vale, é uma das que vale mais pontos, né? Tirando aquela de múltiplas escolhas corretas. Qual das seguintes é uma tecnologia-chave de 5G que não pode melhorar a taxa de serviço 5G? Qual dessas tecnologias aí não pode melhorar a taxa? Não pode mesmo, né? Não pode. Cannot improve. Não pode melhorar. E aí? Qual delas? Nova tecnologia de codificação, bandas de frequência alta, técnicas de modulação de alta ordem, ou Massive MIMO? Eu acho que é a letra A mesmo. Letra A mesmo? Letra A. O chat estão colocando B. Aí eu vou chamar agora o VAR. Vou chamar o VAR, e aí o VAR chama-se Douglas Chagas. Douglas Chagas, se por gentileza, o pessoal está... a galera aqui que está aqui com o áudio aberto disse que é A, né? E o pessoal do chat está dizendo que é B. Você está mais para concordar com o pessoal do chat ou mais para concordar com o pessoal aqui do áudio? Olha, a regra é clara, professor Cláudio. E quando fala de tecnologia de codificação de modulação e métodos de codificação, com certeza melhora. A gente viu isso, que métodos de codificação novos foram propostos para trabalhar com pacote pequeno, para trabalhar com payload que vai aumentar o IMDb, lembra? A gente tratou isso. Lembra sempre da tabelinha da matriz com os smileys, da carinha feliz, da carinha triste, o que é bom para melhor performance, o que é bom para pacote pequeno. Então, isso com certeza melhora. Agora, isso tem até uma outra questão que a gente trabalha também, cai na prova, quando ele pergunta se aumentar a frequência, aumenta a largura de banda também. Né? Diminui delay, por exemplo, que é uma outra pergunta, não tem nada a ver com essa, mas também que brinca com isso. Bom, muita gente, quem trabalha com telecom sabe que aumentar a banda não trata delay,
Não diminui delay. É um erro, né, básico. Todo mundo fala, não, contrata mais link, que eu vou, né, contrata um link com uma largura de banda maior que vai resolver meu problema de latência, né? Não tem nada a ver. Exato. O mesmo, gente, vai se aplicar aqui também. Só o fato de você usar frequências mais altas não quer dizer que você vai melhorar a tua taxa de serviço. Né? E aí, ele não dá detalhe de que de serviço é, mas basicamente deve ser em MDB ali. A questão não detalha isso, fica subentendido, né? Ele fala service rate, né? Então, a princípio deve ser banda mesmo. Deve ser banda. Então, não melhora, só aumentar o espectro aí da frequência que você vai utilizar, não, tá? Tem outras tecnologias. Beleza. Então, as demais todas, por exemplo, modulação, alta modulação sim, a gente viu, 256 aqui AM, que aumentou e melhorou a questão do uplink, né? Massivo MIMO, a gente sabe que o massivo MIMO nasceu na 5G, quer dizer, já tinha o MIMO, múltiplo input, já é antigo isso, né? A rede de antena, aqueles ganhos que a gente estuda lá, mas o massivo MIMO, ele trouxe isso e principalmente o beamform, né? A possibilidade de você usar beamform trouxe uma melhoria muito grande nas redes, nos rádios, né? O New Radio, né? As novas tecnologias de rádio. Então, nesse caso aí, o pessoal da letra B está correto e a gente não vai precisar revisar o lance, não. Ah, muito bem, muito bem. Então, veja a importância do VAR, né? Então, resumindo, alta frequência não melhora absolutamente nada, né? Quer dizer, pelo menos não do ponto de vista de banda ou de delay e tal. E só mais uma observação, professor Cláudio, nesse caso, o VAR no exterior, né? Porque no Brasil, a gente tem uma mania de estragar as coisas, VAR no Brasil não funciona. Quem acompanha futebol sabe do que eu estou falando. Rapaz, eu não vou nem dizer para que time o Douglas torce, porque não vou nem dizer isso, porque, sei lá, né? De repente pode estragar aqui o negócio. Vamos lá, 47. 47, pessoal, deixa eu ver, é uma questão simples, mas vale a pena também. Qual dos espaços de subportadora do espectro de alta frequência das células 5G, na verdade, qual deles, né? Qual dos espaços de subportadoras estão dentro do espectro da eficiência espectral das células 5G na banda de 50 MHz? Aí, cara, isso aqui é uma tabelinha que tem lá também no slide. Bom, quem for de telecom, e disser para mim que tem cálculo para saber isso aí você depois... Porque eu sei que tem um cálculo para calcular, uma fórmula que calcula número de RBs por subportadora, beleza. Mas isso aí, para mim, tem que decorar mesmo. Se tiver alguma forma de calcular... Eu apontei essa questão, professor, porque eu sou de telecom, mas de cabos submarinos. Certo. Então, nada a ver com... tudo que tem a ver com espectro, se não for só saber de sub-6G ou alguma coisa assim básica, o resto tudo eu fico bem atrapalhado, porque eu não sei o que é kilohertz. Ainda não consegui entrar bem nessa área do espectro. Mesmo quando estamos a falar de megahertz ou kilohertz, eu fico perdido. Decorei algumas coisas que têm a ver com gigahertz e a parte dessa divisão de low band, média, banda média e alta. Só isso. Eu estou perdido aí. E eu anotei essa questão porque eu queria levar o professor Douglas, até queria marcar aí um tempo, mas não sei se o professor consegue aqui mostrar, por exemplo, não sei se os outros colegas aí têm algum tempo só para clarificar isso. Mas, olha só, como é teu nome, cara? Júlio. Júlio, deixa eu falar um negócio. Eu falei isso para a minha turma de quinta-feira, que, assim, você não está sozinho nisso não, tá? Não está sozinho, não. Eu não sou de telecom, então o que eu sei desse negócio de frequência é só para subir o ônibus e olha lá, né? Então, aquela coisa, aquela basicão, aquilo que a gente aprende em física, né? Que a gente aprende em física e tal, em propagação, mas é só o que eu sei. Então, o que eu sugeri para o pessoal, eu vou sugerir para você também, até vou sugerir sem nem consultar o Douglas, mas vamos embora. Estou aqui, é aquela história, está ao vivo, né? Então não tem como fazer. Minha sugestão que eu dei para minha turma foi o seguinte: separa alguns assuntos baseados nas questões, mas alguns assuntos lá do PDF. Teve um colega nosso lá que disse que
ficou meio perdido no módulo 2, porque ele não é da área de redes, né? Então, o módulo 2 é o mais denso, né, do curso. Ele disse, cara, separa os assuntos que você quer e manda lá no grupo do Telegram que a gente prepara um material específico, né? Nem que esse material específico seja um meeting que a gente pode fazer, né, só com um pequeno subgrupo para explicar aquela questão específica do material, entendeu? Então, acho que isso é uma ideia que eu tive lá com a minha turma e acho que pode ser exportada aí, caso os instrutores achem viável, entendeu? Mas eu acho que é muito pertinente, embora para a formação, né? Para a sua formação mesmo, porque do ponto de vista de prova de certificação, o que vai cair são coisas desse tipo aqui, que você tem que decorar uma tabela que está lá dentro do PDF, é 30 kHz isso aí, tá? Ou seja... Eu decorei, mas eu não queria ficar no decorado. Não, veja, o que eu disse foi assim, decorar para fazer a prova, né? Agora, para a formação, eu acho que tem que ir atrás mesmo e aproveitar a gente, né? Aproveitar a gente, o que a gente puder mostrar para vocês, a gente vai mostrar. Agora, é preciso que a gente saiba onde é que está a dificuldade, né? E aí você já apontou uma, que pode ser a dificuldade também de alguém da minha turma. Eu já vou começar a preparar alguma coisa nesse sentido aí, não que eu saiba muito sobre isso, mas pelo menos o subir o ônibus que eu sei dá para, pelo menos, dar um pontapé inicial. Beleza? Júlio, eu te entendo, nosso telecom ele é por luz, né? Não é por ar. Eu mexo muito com GPON, com ISP, provedor mesmo. E, cara, no começo, a hora que eu vi, eu fiquei perdidinho também. Para mim, L2, L3 é VLAN e IP. Então, é assim, com o tempo você vai pegando mesmo, porque é um mundo completamente diferente e muitas siglas iguais, sabe? Então, vai um tempinho aí para você pegar. Haroldo levantou a mão. Quem? O Haroldo levantou a mão? Pode falar. Fala aí. Haroldo? Bem, eu vou dar só uma observação rápida. Vai lá. O Haroldo desistiu, né? Eu sou da parte justamente que faz esses cálculos. E eu vou dizer, às vezes, para o momento da certificação, vale mais a pena realmente fazer essa decorada da tabela, que está lá na página 33, módulo 2, quando fala de OFDM, de FOFDM. Mas existe sim formulação para calcular, sendo que não são cálculos simples. Eles são cálculos um pouco mais densos, então às vezes não compensa para esse momento da certificação. Eu sempre digo que nesse momento você tem que botar toda a sua energia em conseguir a certificação. Aí depois esses pontos que tem cálculos mais densos, que precisam separar realmente para estudar isso aí você pode tirar um tempinho depois. Mas se é suficiente a tabela nesse momento, não gaste sua energia antes da certificação. Porque senão você vai ficar, às vezes, gastando tempo com cálculo avançado que vai chegar lá e você com a tabela resolve. É só uma sugestão. Uhum. Boa, professora, boa. Eu concordo com a sua sugestão, apoio aí em gênero, número e grau, beleza? Bom, galera, é o seguinte, vamos fazer só mais duas aqui agora, de verdade, né? Eu vou só, assim, eu acho que essa aqui é interessante, a 51, porque também é outra coisa que é meio decorado, né? Assim, enfim. Mas é decorado mais ou menos, né? Porque se você entendeu como é que é o padrão lá do IMT 2020 e como era no 4G, você vai matar essa aqui de cara. Então, diz assim, ó, no IMT 2020, na visão do IMT 2020, qual dos seguintes, as seguintes alternativas é a relação correta do serviço do delay de serviço 5G para o delay 4G? Então, você lembra 100. 1 para 100? Quem concorda? Letra 1 para 50. 1 para 50. 1 para 100 é se fosse para o 3G. Foi mal. E ele tinha respondido antes na anterior. Boa. Então, é 1 para 50, positivo. Então, legal. Então, veja que isso aqui é só você lembrar, né? 1 milissegundo, no caso do IMT 2020, no caso do 4G era 50 milissegundos. Então, é só fazer a relação ali, né? Se fosse para a banda, né?
Aí já seria diferente e tal. Enfim, é bom fazer uma brincadeira com essa questão aqui. Agora ele perguntou delay, né? E se fosse banda, seria quanto? Né? E fazer essa continha aí, não precisa nem fazer a continha, só fazer uma relação, né? Entre um e outro. O slide, essa informação também está explícita no slide, acho que do módulo 1. Tá? Módulo 1. Aí, pessoal, agora, separei aqui, deixa eu só ir aqui para essas que eu separei, deixa eu ver aqui, cadê? 60, só para não terminar em ímpar também, né? Separei duas aqui. Deixa eu ver aqui, essa aqui é tudo aplicação. Tá, essa aqui... mais legal terminar em números pares e fechados, 60, 70, 80, não? Pois é, exatamente, pronto. Então, então eu vou fazer essa aqui e vou fazer a 70 para a gente fechar aqui na 70, pode ser? Deixa eu ver. Mas a 70 é repetida, olha. Então tá tudo certo. Pode ter repetido igual aquela que nós fizemos, né? Do 1 para 50. Nem sabia que tinha essa questão repetida no exercício, ó. Agora eu estou sabendo. Bom, mas vamos lá. Essa aqui, ó, eu separei a 63 porque caiu no meu exame. Olha que beleza. Fala o seguinte, ó. Isso é do módulo 2, tá? Qual das seguintes interfaces é usada entre as estações base 5G? Cara, isso é uma figurinha que tem lá. Eu demorei para me lembrar dessa figura, não vou mentir. XN, né? Quem falou aí? Adriano. Letra D, XN. Exatamente, XN. Cara, eu estou gostando de ver vocês estão... Se vocês não estiverem consultando aí o PDF, vocês estão afiados, hein? Porque, olha, quando eu olhei esse negócio aqui lá na prova, eu disse assim, cara, bicho, aí veio na minha cabeça NG, veio tudo, só não veio XN. Aí eu fiquei até os 45 do segundo tempo, eu tinha marcado isso aqui, ó. Aí foi uma das questões que eu fui revisar no final. Aí, eu até tenho um sistema para lembrar disso, professor, é porque eu sei que X2 é a comunicação da ZenodB, entre a ZenodB. Aí, por ser X, eu falei assim, ó, o 5G vai ser 1000, é novo. Aí eu decorei assim, XN é 5G. Tu acreditas que eu segui exatamente o mesmo raciocínio desse aí? Eu lembro do X2 é a comunicação das ZenodB. Aí eu falei... Eu segui exatamente esse raciocínio por conta dessa comunicação da InnodeB mesmo, que era X2, no caso. E aí eu disse, bom, não vou no N, porque eu pensei aqui Next Generation, né? Mas não vou nesse não, vou no X. Segui a mesma linha de raciocínio, mas eu não lembrava. Mas aí agora, se isso aqui cair na prova de vocês, duvido que vocês errem. Pessoal, eu decorei porque eu passei tão mal para achar isso daí. Fala. Essa 64 é muito redundante. Você achou? Eles não especificam a 64. Certo. Mas não especificam se é 4G ou 5G. Entendi. Você tem razão. Mas, olha, a sua observação, Júlio, foi extremamente pertinente para a questão que a gente vai terminar aqui, na 64, e eu queria que a ajuda dos colegas professores. Olha só, vê se vocês concordam comigo. Existem muitas questões assim. Por exemplo, essa questão pergunta qual das seguintes alternativas é a faixa de baixa altitude, né, onde os drones podem trabalhar. E não fala se é 4G, se é 3G, se é 5G, não fala nada. Aí o meu raciocínio, aí vai o meu raciocínio como instrutor e como, aspas, fazedor da prova, né? Quando eu vou fazer uma prova dessa, eu coloco na minha cabeça que a prova é de certificação 5G. Se a questão, eventualmente, tem algum... Essa aí está totalmente aberta. Então, eu levo em consideração o quê? 5G. Entendeu? Eu faço dessa forma. Não tem nenhum manual que diga que é assim para fazer. Mas é o que eu tenho para sugerir para vocês. Porque ou é isso, ou é impugnar a questão. O que não vai acontecer em nenhum momento da certificação, né? Então... eu deixo essa dica aqui, não sei se os professores concordam, Douglas, Albaniza, se quiserem comentar, fica à vontade. Eu faço a mesma coisa. E geralmente o pessoal da turma fica reclamando. Ah, professora, mas a Huawei vai fazer isso? Eu digo, minha gente, a gente não tem, eles não... Quando você termina a prova, quem já fez a prova, eles não dão as questões com o que está correto, não. Ele vai dar só o relatório, dizendo quantos pontos você fez, quanto era esperado, quantos você fez e sabe aquela figura que tem o círculo, ele bota
aquele círculo do esperado e do que acontece. Pronto, é o que ele vai dar para você. Então, você não vai ter como dizer, essa questão era correta e eu errei. Você nem vai saber o que você acertou e o que você errou, realmente. Então, não adianta você ir brigar, eu quero reclamar com a Huawei, que a Huawei não vai escutar. Então, assim, não adianta, a gente... É ruim, eu sei, mas é a vida real. E a vida real funciona assim. Então, na dúvida, eu geralmente digo que siga como se fosse 5G, porque se fosse 4G, provavelmente ele colocaria. Se fosse 3G, provavelmente ele colocaria. Mas a gente também não tem como garantir. Já teve questão, o professor Paulo até na quinta-feira passada falou, né? A gente entrou em contato, porque a Huawei não coloca muito isso aqui no material, mas ele pede 2, 3 questões toda vez que tá lá. Aí a gente vai ficar lá catando no iLearning para vocês. Vocês verem o trabalho que os seus instrutores têm. Catando ali dentro do iLearning, o que é que tem, o que é que não tem de diferente, onde é que a gente pode achar uma questão ali, outra aqui. Então, na dúvida, joga como se fosse 5G, porque quando terminar a certificação, você não vai nem lembrar disso, porque você vai ver se passou ou não passou, e se tiver passado, tanto faz. Se você fez 610 ou 630, não vai fazer diferença. E se não passou, você também não vai ter como pedir as questões que você errou, eles não vão lhe dar. Então... Perfeito. E professor Douglas, concorda com isso? Tem alguma posição diferente? Não, tranquilo. Eu sempre falo nas minhas turmas, e os meninos sabem disso, que tem que ler a questão com a cabeça aberta. Né? Não está lendo uma questão aí da Fundação Carlos Chagas, do CESP, que você vai entrar com recurso depois, não. Então, tentar de tudo para não perder a questão, tentar abstrair, né? E a gente faz esse exercício resolvendo as questões, né? Porque, como a professora falou, não tem recurso. Exato. Bom, então, para a gente concluir aqui, essa questão também é uma questão de nota de rodapé. Eu, particularmente, eu aprendi isso agora, porque do ponto de vista de resposta, de altura, de possibilidade de voo de vantes, isso é regulado pela Agência Nacional de... Enfim, como é o nome? ANEL, não. ANEL Infraero? Aviação Civil. ANAC. ANAC. É regulado pela Aviação Civil. Isso. E assim, 1.000 metros, o drone hoje não pode, um veículo aéreo não tripulado, ele não pode voar acima de 120 metros. Não pode. Isso é regulamento da ANAC. No Brasil, isso. No Brasil, isso. Do ponto de vista técnico, aí me causou espanto ao estudar o PDF, porque lá tem dizendo lá qual é a altura máxima do ponto de vista de alcance, né? Aí entra aquela história do 3D beamform e tal, que você tem agora a cobertura vertical, né? O que a gente não tinha na 4G, que a cobertura era só horizontal, por isso que o drone se perdia, tem aquelas desvantagens que a gente viu até uma questão aqui hoje, né, no nosso exercício, desvantagem do uso de drones nas redes 4G, mas na rede 5G você tem cobertura contínua e tem o 3D beamform. Qual é a altura máxima? Aí é tabelinha, ó. Na verdade, ele não pergunta a altura, ele pergunta o range, né? Qual é o range? A altura máxima é 1.000, né? Então vai de 0 a 1.000. Isso aí é tabelado. Está lá na tabela, slide X, eu não vou me lembrar qual é o slide, mas é do PDF 3, se eu não estou enganado, né? 3, isso. O professor Benítez acabou de confirmar aí, PDF 3. Então é isso. Peço desculpas aos colegas e, enfim, a todos aí por ter passado meia hora do nosso tempo, né? Mas porque a gente vai fazendo, vai falando e tal, e acaba que isso aí, para mim, isso é gostoso demais, cara. Vai passando o tempo e vai levando lá. Ó, deixa eu só, eu quero concluir, terminando, comunicando uma coisa para vocês que eu avisei no grupo lá, no meu grupo da turma 2. Não sei se o colega está aqui, o colega que é professor do Instituto, que é de Telecom. Cadê ele? Não está aqui não hoje, né? Eu não lembro, Douglas, que ele estava numa das aulas, não sei se era na passada ou na anterior, que ele trouxe uma questão a respeito, uma questão que estava literalmente errada. A gente tentou, inclusive, interpretar a questão para ver se dava um jeito de entender que a Huawei pensou, porque dizia o contrário de tudo, né? Que como é que era? Tinha uma questão lá que a gente ficou com dúvida, uma alternativa, que dizia o seguinte: quanto maior a faixa de frequência, ou melhor, quanto menor a faixa de frequência, pior a cobertura. Quanto menor a faixa de frequência, pior a cobertura.
isso é exatamente o contrário, né? Quanto menor, porque a AM alcança mais, né? FM, então, né, o comprimento da onda, né? Quanto maior o comprimento, menor a amplitude, chega mais longe. E aí a gente ficou nesse negócio, pô, como é que pode e tal? Aí eu não me aguentei e escrevi semana passada para o Shen e mandei essa questão, porque essa questão está no MOC, é oficial, não está em dump, não. Aí eu mandei para o Shen, disse, olha, eu queria, por gentileza e tal, verifique, pois ele ratificou, assim como já tinha ratificado várias questões do outro curso, né, do Routing Switch, ele disse, não, está errado mesmo, não, vamos corrigir. E aí, o que significa dizer, existem erros, vão existir erros e podem existir questões erradas, sim, na prova de vocês, na oficial. Pô, tem no MOC. Agora, você tem que estar preparado, é aquilo que o Douglas falou, ler com a mente aberta. Você vai perder questão? Certeza. Não vai tirar, assim, não vai tirar, né? Tomara que você tire 1000, né? Mas sempre vai ter uma lá, rapaz. Sempre vai ter um negócio que vai infernizar a sua vida. Tá? Mas não preocupa com isso. Você tem uma margem de erro para errar, só precisa de 600. Então, o resto, faça com tranquilidade. E mais uma coisa, um pedido. Vocês vão fazer o simulado hoje, né? Quem é da turma 3. Faça com calma, com tranquilidade, se já não fizeram. Não deixem para fazer, você tem 1h30 para fazer, não vai deixar para abrir o simulado 11 horas da noite, porque 11 horas da noite só tem mais 59 minutos para terminar, e aí fecha, 11h59 fecha. E para quem vai fazer o exame, até o dia 15, que há uma probabilidade da data ser nessa primeira quinzena de abril, minha recomendação, estude, faça exercício, repita o exercício, leia o PDF, quantas vezes você puder, mas, sobretudo, nessa reta final fazer lista de exercício, Olha o que eu estou lhe dizendo. Depois você vai me dizer aqui, como o pessoal da turma 1 me disse. Vou olhar bem no seu olho aqui. Faça as listas de exercício que estão nas nossas salas de aula. Faça. Eu só digo isso para você, faça. Certo? Porque se você fizer, e fizer com critério e tal, sem decorar, com critério, estudando, não tem jeito de você não passar. Só se faltar energia no dia, der problema no seu e-mail, que isso já não vai acontecer, porque a gente já está cuidando, né? Já cuidamos disso, o pessoal lá da professora Priscila, toda a galera lá da equipe já cuidou disso. Então, a gente só tem que fazer o nosso lado aqui, a nossa parte. Beleza? Professores, com vocês, para a gente se despedir, fiquem à vontade. Pessoal, é só isso. O pessoal do módulo 3, dá uma olhada nas listas. Nesse simulado é só questões do módulo 1 e 2, mas vale a pena ir passando o mouse, fazer esse exercício que o professor Cláudio fez com vocês aqui, e marcando as questões que vocês reconhecem ser do módulo 1 e 2. E aí um colega perguntou, professor, como que eu vou reconhecer? Nesse momento já era para você saber. Se não sabe, ainda dá tempo, né? Você tem ainda uma gordurinha, pouca, mas tem uma gordurinha para queimar até amanhã, quando fecha o simulado. Então, passa o mouse nessas listas, vai identificando e resolve. No final dela, não precisa resolver todas, só as que você identifica como módulo 1 e 2. No final, você dá um submit, ele vai te mostrar as respostas. Confere se está certo e estuda a partir disso, tá? Mas, novamente, não deixe para fazer a prova, igual o professor Cláudio falou, na última hora. Tá bom, gente? Atenção com isso, pessoal do módulo 3. Valeu, galera. Traubaniza. Bem, o professor Douglas já falou tudo, né? Então, eu vou complementar só com um básico, né? Ontem eu perdi um colega de infância para essa doença terrível, né? Então, a gente tem que levantar a cabeça, apesar de tudo, mas é dizer para vocês que se cuidem, independente das suas crenças, levem a sério, né? O que está acontecendo, estudem muito e mantenham o psicológico de vocês saudável. Então, estudem, mas parem um pouquinho, tomem uma aguinha, olhem para sua família e depois voltem a estudar, porque com certeza vai ser sucesso. Vai sim, vai sim. Então é isso, pessoal. Quem puder agora para eu tirar aquele selfie, quem puder abrir a câmera aí, por gentileza, só para eu tirar um selfie, porque a gente gosta sempre de, né? Aí, olha aí, a galera aí, quem puder, obviamente, né? Quem tiver em condições, vamos ver aí quem. O Ricardo, como você, Ricardo, Ricardo, você fez a prova, Ricardo, do 5G? Fez? Ainda não, né? Do 5G, não. Eu vou estar na sua sala de aula só para ver a sua câmera aberta. Como eu te falei,
A HAL não permite ele abrir as câmeras. Ah, é infiltrado da HAL, né? Esse cara, o Ricardo. O Ricardo como é o ombudsman, né? Que a gente já tá só observando aí. Não, beleza, pessoal, deixa eu tirar aqui. Tem mais, na minha turma 3 também tem gente que trabalha para a HAL, hein? Olha aí. Rapaz! Olha aí, um flamenguista ali. Aí, rapaz, aí sim, olha aí, Douglas, aí, hein? É nóis. Hã? É filho do Douglas, com certeza. Pessoal, valeu, fiquem com Deus, um forte abraço. Espero que tenha sido bom para vocês aí. Para mim foi excelente. Tá, um abraço. Muito obrigado. Falou. Falou, pessoal. Obrigado. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, boa tarde, gente. Valeu, pessoal.